O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviram o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agistes assim conosco? Olha que teu pai e eu estamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa do meu Pai. Estes, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e eras-lhe obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimas irmãs e irmãos, hoje o tema é Nossa Senhora discípula de Jesus. Mas ela não era mãe. Mas é mãe de Jesus e ao mesmo tempo é discípula. Este que é o exemplo, o evangelho de hoje é um evangelho muito interessante. Nos mostra alguma coisa que às vezes nós também vivemos. Às vezes os pais, ou nós adultos, não entendemos o porquê acontecem certas coisas com a gente. Às vezes pode ser coisas bonitas, mas as dúvidas nos chegam especialmente quando aparece uma dor, aparece uma doença, um desastre, alguma coisa, e nós nos perguntamos: por que comigo? Por que isto aconteceu comigo? Especialmente quando são doenças graves,
que quase nos fazem normalmente pensar até na eternidade, nós nos perguntamos: por que comigo? Gente, o Santo Evangelho, um dos últimos versículos, dizia exatamente isto. Maria guardava estas coisas, meditando-as no seu coração. Porque na hora não entendeu por que perderam Jesus. E nem entenderam a resposta que Jesus deu para eles. Para a mãe e para o pai de criação, São José. Não entenderam. Mas foram para frente. Se nós quisermos seguir a Jesus, sermos discípulos de Jesus, gente, temos que fazer como Nossa Senhora. Acolher o Espírito Santo e deixar o Espírito Santo trabalhar em nós. Não somos nós que vamos dizer ao Espírito: tem que fazer isto, aquilo, outro. Nós nos acostumamos muito, às vezes até na nossa vida profissional, de ter tudo determinado. Não, eu vou fazer isto, vou fazer aquilo, vou determinar isto. Calma, o Espírito Santo é o Espírito das surpresas. Quando o anjo Gabriel foi lá com Nossa Senhora, ela tinha os planos. Era noiva de José, estava pensando em casar com José, ter uma pancadinha de Zazinhos e de Mariazinhas ao redor dela, crescer, fazer contente Joaquim e Ana como vovós, é tudo mais. Chega o anjo Gabriel de surpresa: vamos mudar os planos. E Nossa Senhora deixou que o Espírito Santo dissesse qual era a orientação. Aos 12 anos, outra surpresa. O menino se perde, fica no templo, escutando, fazendo pergunta para os doutores da lei. Também ali ele não estava ensinando. Às vezes tem certos filmes ou certas representações, Jesus de pé, ensinando aos doutores. Não, o Evangelho diz que ele estava sentado, escutando e fazendo perguntas, para entender melhor. Então, se nós quisermos ser bons discípulos, boas discípulas de Jesus, temos que fazer como Nossa Senhora: acolher o Espírito Santo e deixar que Ele trabalhe. Porque se nós quisermos nós mandar, vamos fazer besteira. Como fez com toda a boa vontade, como fez São Pedro, o dia que chamou Jesus e disse: Jesus, não vai falar deste negócio de sofrimento, de morte. Não, Deus te livre disto. Que foi que Jesus lhe disse? Pedro, o mestre sou eu, você discípulo, vai para trás de mim. Volta, aprende. Não somos nós que vamos dizer a Deus, não somos nós que vamos ensinar Deus a ser Deus. Tem o provérbio que diz: não se ensina o Pai Nosso ao vigário. Mas às vezes nós queremos nos colocar no lugar de Deus, fazendo um ato verdadeiro de idolatria, deixando Deus de lado e colocando a nossa opinião. Não. Nossa Senhora nos mostra de seguir a Deus, mesmo quando nós não entendemos. No Evangelho de Lucas, de Mateus, de vez em quando tem isto. Quando os pastores vão visitar lá, diz: Maria e José se perguntavam, mas Maria guardava estas coisas, meditando no seu coração. Agora aos 12 anos a mesma coisa. E qual é o resultado? Que se nós nos colocarmos no colo de Deus, nós confiarmos em Deus, vamos fazer aquilo que nos dizia o último versículo. Quem lembra o último versículo? Um bombom de prêmio. É que nós, como Jesus, vamos crescer em sabedoria, em estatura e em graça. Vamos crescer na dimensão da sabedoria, na dimensão de saber quais são os rumos que Deus quer para nós. Isto que é o dom da sabedoria. Vamos crescer também fisicamente, porque Deus não nos passa para trás. Ele nos ajuda mesmo no meio da doença.
mesmo no meio do sofrimento, porque Ele prometeu: estarei convosco todos os dias até o fim do mundo, e Ele é um Deus fiel, não nos passa para trás. E depois vamos crescer no amor. Então, discípulo de Jesus, como foi Nossa Senhora, deixando o Espírito Santo agir em nós, para crescermos nas 3 dimensões que Deus quer que nós cresçamos, desde as crianças até as pessoas mais idosas. Crescer em sabedoria, crescer no aspecto físico, também na saúde física, e crescer no amor. Que Deus nos abençoe, que Nossa Senhora nos pegue pela mão, e que nós não sejamos como crianças mal criadas, que dizem: já sei. Não, vamos deixar que Nossa Senhora nos pegue pela mão, e ela nos vai conduzir a Jesus, para sermos nós também discípulos do seu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.